Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô super empolgada, porque eu acabei de assistir o trailer da nova série de Harry Potter. E não pude deixar de vir aqui compartilhar a minha opinião com vocês, com uma análise completa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, sério, tem muita coisa acontecendo nesse trailer, que me deixou com várias reações misturadas. Umas que me deixaram totalmente animada, outras que me deixaram cheia de perguntas e algumas que me surpreenderam de um jeito que eu nem esperava. Então nesse vídeo eu quero comentar tudo que eu notei, mas que pra mim fazem toda a diferença. Quero dividir com vocês o que eu gostei, o que me deixou curiosa e até o que me gerou algumas dúvidas. Então se vocês são fãs de Harry Potter como eu, fiquem comigo porque esse vídeo vai estar cheio de comentários, reações e reflexões sobre tudo que o trailer nos mostra. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar aí no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente com aqueles que são fãs de Harry Potter. E também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu terminei de assistir o trailer da série de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uau! Foi tipo, ok, eu já vi isso antes. E não é nenhuma crítica direta, tá? É mais uma sensação estranha, meio difícil de explicar. Porque o trailer começa exatamente do jeito que a gente esperava, com o Harry ainda vivendo com os Dursley, naquela atmosfera meio apagada, meio desconfortável, que a gente já conhece tanto, e que inclusive é muito bem construída, tanto no livro quanto no filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só que aí entra a primeira comparação inevitável. No filme, essa introdução é bem rápida. A gente entende que o Harry é maltratado, que ele vive naquele armário embaixo da escada, que ele é meio invisível dentro da própria casa. E pronto, a história segue. Mas no livro, isso é muito mais pesado. Tem mais detalhes, mais incômodo. Mas é aquela sensação de que ele realmente não pertence ali. E quando eu vi essa parte no trailer da série, eu fiquei tentando perceber. Será que eles vão puxar pro lado mais do livro? Uma coisa mais profunda? Ou só vão criar a estética do filme? Porque visualmente tá muito parecido com o que a gente já viu. E isso não é necessariamente ruim, mas também nos surpreende. E aí vem um dos momentos mais importantes. As cartas. Essa é uma das primeiras cenas que realmente mostram como mágico esse mundo é. Não só pela magia em si, mas pela forma como ela invade a realidade do Harry. No filme, isso vira quase uma cena caótica, até meio cômica, com essas cartas entrando pela casa inteira. Pela lareira, pelas janelas, é quase exagerado. Mas no livro existe uma construção antes disso. As cartas começam a chegar devagar, uma por dia, criando uma tensão, um mistério, até explodir naquele momento mais caótico. E no trailer, pelo pouco que a gente vê, parece que eles estão misturando essas duas abordagens. Tem um impacto visual, que lembra muito do filme, mas também dá a entender que talvez eles vão explorar melhor esse crescimento da situação. E isso, sinceramente, pode ser um dos pontos mais interessantes da série, porque é aí que ela pode começar a se diferenciar. Agora, uma coisa que eu reparei, e que pode parecer pequena, mas não é, é o tom dessas cenas. Porque tudo parece muito controlado. Não tem aquela sensação de estranheza crescente, de que alguma coisa está completamente fora do lugar. Parece mais uma criação cuidadosa do que algo que realmente quer te deixar desconfortável ou curioso. E talvez isso seja só o trailer sendo seguro, mas também pode ser um sinal de que a série ainda está com medo de se afastar demais dos filmes. E isso me preocupa um pouco. Porque se for só para refazer o que já tá feito, qual é o ponto, sabe? Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu preciso admitir. Mesmo com aquela sensação de já vi isso, tem algo que funciona. A ambientação. Porque dá pra sentir que eles estão tentando construir um mundo mais vivo, mais detalhado, mais próximo do que a gente imagina quando lê. E isso pode fazer muita diferença mais pra frente. Principalmente quando a história sai do mundo trouxa e entra de vez em Hogwarts. Mas aí a gente entra na próxima parte do trailer, que pra mim é onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. Mas é a partir do momento que o trailer começa a mostrar a transição do mundo trouxa pro mundo mágico, que pelo menos pra mim, as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque aí entra uma figura que simplesmente não tem como ignorar. O Hagrid. E sério, essa parte é quase um teste para a série. Porque no livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a chegada de Hagrid não é só um momento importante. É uma virada completamente na vida do Harry. É quando tudo muda de verdade. É quando ele descobre quem ele é, de onde ele veio e principalmente que ele não é só um garoto esquecido debaixo de uma escada. No filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, essa cena tem um peso emocional muito grande, mesmo sendo relativamente rápida. O Hagrid chega, quebra a porta e fala aquele clássico: você é um bruxo, Harry. E pronto, você já sente que a história entrou em outro nível. Agora no trailer,
Essa parte aparece de forma bem rápida, mas o suficiente para levantar algumas dúvidas. Porque, de novo, parece muito fiel visualmente ao que a gente já conhece, mas ainda não dá para sentir o impacto emocional completo. E isso é uma coisa que eu tô começando a perceber nesse trailer como um todo. Ele mostra, mas ainda não faz a gente sentir. Pode parecer uma diferença pequena, mas não é. Porque Harry Potter nunca foi só sobre os acontecimentos. Sempre foi sobre como esses acontecimentos fazem a gente se sentir. Se a série quiser realmente se destacar, ela vai precisar desacelerar esses momentos importantes. Deixar que eles respirem. Deixar a gente absorver. Agora, seguindo essa linha, a gente chega em outro ponto essencial. Ainda no mundo mágico. E aqui que entra uma sequência que todo mundo ama. E que, sinceramente, é uma das mais simbólicas da história inteira. O embarque na plataforma 934. Porque essa cena representa muito mais do que só pegar um trem. É literalmente a passagem de um mundo pro outro. No filme, essa cena é bem direta. A Molly explica, o Harry corre contra a parede e dá certo. E pronto, a gente já tá dentro desse novo universo. Mas no livro existe um pouco mais de construção. Tem dúvida, tem excitação, tem aquele momento de que isso realmente vai funcionar? E no trailer, pelo pouco que foi mostrado, parece que estão tentando capturar essa sensação de descoberta. Só que, de novo, tudo ainda parece muito rápido, muito condensado. Como se eles estivessem mais preocupados em mostrar os pontos mais icônicos do que desenvolver o caminho até eles. E isso me deixa com o pé atrás, porque a promessa da série sempre foi justamente o contrário, aprofundar. Mas, ao mesmo tempo, eu também tento me lembrar que isso é só um trailer. E trailer geralmente é feito para causar impacto imediato, não para mostrar profundidade. Então talvez essa sensação mude completamente quando a série sair. Agora falando do trem em si, o Expresso de Hogwarts, essa parte pra mim sempre foi uma das mais mágicas. E não por causa de feitiço nenhum, mas porque é onde tudo começa de verdade. É onde o Harry conhece o Rony e a Hermione. É onde a amizade começa a se formar entre ele e o Rony. É onde ele começa pela primeira vez a se sentir parte de alguma coisa. No filme isso é bem marcante, mesmo sendo simples. Só que no livro, de novo, tem mais tempo, mais conversa, mais construção. E eu sinto que a série tem uma oportunidade gigante aqui. Porque se eles realmente desenvolverem essas interações, essas pequenas conversas, esses momentos aparentemente simples, eles podem transformar completamente a forma como a gente se conecta com os personagens. E isso é algo que o trailer ainda não consegue mostrar, mas que eu espero muito que esteja lá. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de comentar é o visual de Hogwarts. Porque, sinceramente, é bonito. É muito bonito. Mas ao mesmo tempo é familiar. E isso resume muito bem o que eu tô sentindo com esse trailer inteiro até agora. Ele é bem feito, ele é fiel, ele é bonito. Mas ele ainda não mostrou o que faz ele ser necessário. E talvez essa seja a pergunta que mais importa no final das contas. Não é se a série vai ser boa, é se ela vai ser diferente o suficiente para justificar existir. E eu acho que a resposta para isso ainda tá guardada nas próximas partes do trailer. Mas é quando o trailer finalmente começa a mostrar Hogwarts por dentro que eu tive aquele momento. Ok, agora você tem a minha atenção. Porque até então, tudo estava muito preso ao que a gente já conhecia. Só que Hogwarts é diferente. Hogwarts é onde a série tem espaço para respirar, para construir identidade, para fazer algo que não seja só uma repetição bonita. E no livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Hogwarts não é só um cenário. Ela é quase um personagem. Tem vida, tem mistério, tem aquela sensação constante de que sempre tem alguma coisa acontecendo, além do que a gente tá vendo. E no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, isso também existe, mas de forma mais condensada. A gente vê os espaços, a gente entende o funcionamento, mas nem sempre sente toda a complexidade daquele espaço. E é exatamente aí que a série pode brilhar. Porque pelo pouco que o trailer mostra, parece que estão tentando deixar Hogwarts mais viva. Os corredores parecem mais movimentados, os ambientes mais detalhados, existe uma sensação maior de escala. Como se realmente fosse um lugar onde centenas de alunos vivem, estudam e convivem. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Porque quanto mais real esse mundo parece, mais fácil é pra gente se perder dentro dele. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que me deixou meio pensativa. Porque mesmo com esse cuidado visual, ainda existe aquela familiaridade que não vai embora. Os salões, as escadas, a iluminação, tudo remete muito ao que a gente já viu. Aí volta aquela mesma questão. Até que ponto isso é homenagem? E até que ponto isso é falta de ousadia? Porque recriar Hogwarts é difícil, sim. Mas reinventar Hogwarts talvez fosse o que realmente faria essa série se destacar. Agora indo para outro ponto que parece bem rápido no trailer, mas que pode significar muita coisa, os professores. A gente ainda não vê muita coisa de forma clara, mas dá para perceber algumas presenças ali. Figuras que, para quem já conhece a história, são impossíveis de ignorar. E isso levanta uma expectativa enorme, porque personagens como Dumbledore, Snape e a minha favorita, a professora Minerva,
Eles não são só personagens. Eles carregam uma carga emocional gigantesca. Qualquer nova interpretação vai ser automaticamente comparada com a anterior. Só que aqui tem uma oportunidade muito interessante, porque no livro muitos desses personagens são mais complexos do que aparecem nos primeiros momentos. E a série, por ter mais tempo, pode explorar isso com muito mais calma. Pode mostrar a vida deles de um jeito que os filmes não tiveram espaço para desenvolver. Pode construir essas figuras de forma mais gradual, mais humana. E isso pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a história. Agora, tem um detalhe no trailer que, pra mim, é quase um sussurro do que vem pela frente, que é o tom. Porque mesmo sendo um trailer da primeira temporada, dá pra sentir que existe uma intenção de trazer um ar um pouco mais sério, talvez até levemente mais sombrio. E isso é interessante, porque o primeiro livro tem essa dualidade. Ele é mágico, leve, quase encantador, mas também tem uma sombra ali, mesmo que sutil. A presença do Lord Voldemort, por exemplo, não é escancarada o tempo todo, mas ela existe. Ele influencia os acontecimentos, mesmo quando não aparece diretamente. E no filme isso também tá lá, mas de forma mais simplificada. Já na série, existe a chance de trabalhar essa tensão de forma mais lenta, mais psicológica. De fazer a gente sentir que tem alguma coisa errada, mesmo quando tudo parece mágico demais. Sinceramente, se eles fizerem isso direito, pode ser um dos maiores acertos da adaptação. Porque cria contraste. E contraste é o que dá profundidade para a história. Agora, juntando tudo isso que o trailer mostrou até aqui, eu fico com uma sensação muito específica. Não é que a série parece ruim, muito pelo contrário. Ela parece bem feita, cuidadosa, respeitosa com o material original. Mas ainda não parece corajosa. Ainda não parece que pode se afastar o suficiente para criar algo realmente novo. Talvez isso seja só o começo. Mas por enquanto, o que eu sinto é que a série está andando em um território muito seguro. E a segurança às vezes impede uma história de ser memorável. Mas também pode ser o primeiro passo antes de algo maior. E é exatamente isso que me deixa curiosa. Porque esse trailer foi só uma introdução. Então o que eles ainda estão aguardando? E aí, quando o trailer começa a se encaminhar para o final, é como se ele tentasse reunir tudo isso que foi mostrado e deixar uma última impressão. Só que pra mim, essa última impressão não foi uma explosão de emoção. Foi mais um cúmulo de perguntas. Porque normalmente, quando a gente assiste um trailer, principalmente de algo tão grande assim, a ideia é que você termine pensando, eu preciso ver isso. Mas aqui, eu terminei pensando, eu quero entender o que isso vai ser. E isso não é ruim, mas também não é o impacto mais forte que poderia ter. Porque o trailer aposta muito mais na familiaridade do que na surpresa. Ele mostra elementos que a gente já ama, personagens que a gente já conhece, momentos que são icônicos, mas quase sempre de uma forma que remete diretamente ao que já foi feito antes. E isso cria um efeito curioso. Ao mesmo tempo que é confortável, também é limitador, porque parece que a série está o tempo inteiro pedindo permissão para existir, em vez de simplesmente assumir o próprio espaço. E quando a gente compara isso com o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a sensação é diferente. O livro não pede permissão. Ele te joga naquele mundo e pronto. Você descobre junto com o Harry. Você se sente junto com ele. Você se perde naquele universo sem precisar de referência anterior. Já o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal faz algo parecido, mas adaptado para o cinema. Ele criou uma identidade visual tão forte que virou praticamente definitiva. Talvez seja exatamente isso que esteja aprendendo na série agora, porque ela não está começando do zero. Ela está começando com um peso enorme nas costas, e isso muda tudo. Agora, se eu tiver que resumir a minha opinião sobre esse trailer em uma frase, seria mais ou menos assim. Ele é bonito, fiel e promissor, mas ainda não é necessário. E eu sei que isso pode parecer meio duro, mas não é uma crítica vazia. É mais uma expectativa. Porque quando você pega uma história como Harry Potter, você não pode só contar ele de novo. Você precisa fazer a gente sentir que vale a pena reviver tudo isso. E pelo menos nesse primeiro contato, eu ainda não senti isso completamente. Mas ao mesmo tempo, eu também não consegui ignorar. E talvez esse seja o maior mérito do trailer. Ele não me convenceu, mas ele me deixou curiosa. E a curiosidade é perigosa. Porque significa que eu vou assistir. Significa que eu vou voltar. Significa que mesmo com dúvidas, eu ainda quero ver até onde isso vai. E no final das contas, talvez seja exatamente isso que eles queriam. Agora eu quero saber de você. Você assistiu esse trailer e ficou arrepiado, emocionado, nostálgico? Ou você teve essa mesma sensação eu já vi isso antes. Você acha que essa série tem potencial para superar os filmes? Ou você acha que ela tá entrando numa população que ela nunca vai conseguir ganhar? Porque uma coisa é certa. Essa adaptação ainda nem começou direito. E já tá dividindo completamente as opiniões. E eu tenho a sensação de que isso só vai aumentar. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre o trailer da série de Harry Potter. Como vocês viram, eu ainda tô cheia de perguntas e expectativas. Mas também muito curiosa para ver como isso vai se desenrolar. Quero muito saber o que vocês acharam. Ficaram animados, curiosos, ou tiveram aquela sensação de que já vi isso antes também? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Porque eu adoro ler e conversar sobre tudo isso com vocês. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei de gravar esse. E antes de deixar esse vídeo, eu quero pra vocês deixar
seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os amigos, principalmente com aqueles que gostam de Harry Potter. E não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, pois o link delas está na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!